Nos caminhos do tempo pesado havia correntes no chão e no mar. Homens e mulheres. Alô, boa tarde, meus cambas. Com vocês o Camba de Angola, mais uma vez com vocês para um passeio solicitado pelo nosso Camba José Mota, que viveu aqui na rua Comandante Coenha. Esta rua que um dia já se chamou Rua Sá da Bandeira. Estamos mesmo aqui no início da rua, que faz fronteira no bairro do Macolosso, fronteiriço ao bairro da Maianga, ou município da Maianga. Maianga também já é um município. É o primeiro ou o segundo dia do ano. E podemos fazer um respaldo daquilo que foi o ano de 2025, e em termos de página podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Fomos bem-sucedidos se tivermos como medidas de valorização, meios de avaliação, se tivermos em conta que vocês deram um bom feedback, que o grupo teve um crescimento considerável. Estamos a beirar os 1000 membros e existe um elevado grau de satisfação em relação ao Camba de Angola, que, de acordo com os recursos que tem, foi melhorando a qualidade do seu trabalho. Camba de Angola com vocês, no município de Ingombota, bairro do Macolosso, na rua Comandante Coenha. Esta rua que um dia já se chamou Rua Sá da Bandeira. Neste momento estamos a fazer o sentido Maianga Quinaxixe. Quem vem da Maianga para o Quinaxixe, porque é uma rua bastante longa, uma rua que possui mais de 300 metros, é mesmo bastante longa, e esta rua vai até ao Largo do Quinaxixe. Com vocês o Camba de Angola, que vos manda um grande abraço. Quem foi Comandante Coenha? Comandante Coenha foi uma figura militar angolana muito importante, conhecido pelo seu papel na luta pela independência de Angola e como um dos líderes militares respeitados. Comandante Coenha é muitas vezes associado a eventos históricos e homenagens em províncias como Bié, em que ele é lembrado como um patriota e herói nacional, um dos veteranos ou comandantes da Guerra de Libertação. A figura do Comandante Coenha representa a geração de comandantes que lutaram contra o colonialismo português e posteriormente participaram da consolidação da paz em Angola. É uma figura histórica e militar reverenciada em Angola, um dos muitos comandantes que moldaram a história recente do país. Daí, o governo de Angola ter o considerado digno de atribuir a esta rua o seu nome, Comandante Coenha. Com vocês, o Camba de Angola, a passeio, aqui na rua Comandante Coenha, que um dia já se chamou Rua Sá da Bandeira. Aqui viveu o nosso Camba, o nosso querido José Mota.
é tempo de vocês agora apreciarem aquilo que é a arte musical do nosso amigo José Cardoso, que tem se mostrado um exímio músico, com composições bastante interessantes e composições domésticas, composições de facto criadas objetivamente para os membros do Camba de Angola. Apreciem. Maré, um grito de justiça, firme e profundo. Sada Bandeira levantou sua fé contra a escravidão que envergonhava o mundo. Não foi fácil romper o silêncio antigo, nem enfrentar interesses e poder. Mas a lei nasceu como abrigo para quem só queria viver. Sada Bandeira, nome a lembrar, pela liberdade que começou a nascer. Em Angola ecoou lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Decretos escritos com tinta e coragem, em tempos de lucro e crueldade. A abolição não foi só uma passagem, foi passo difícil rumo à dignidade. Ainda havia sombras, atrasos e dor, mas a lei dizia: basta de prender. E no futuro distante, com mais clamor, outras vozes iriam também se erguer. Sada Bandeira, nome a lembrar, pela liberdade que começou a nascer. Em Angola ecoou lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Oh, oh. Liberdade Como não vocês nasce puderam num só observar, dia, o JC é nem de se facto faz só um de papel e excelente músico canção. que está a dar os seus primeiros passos na música profissional, e acreditamos que ainda vamos ouvir falar bastante de sua pessoa. Bom, mas é importante que não nos esqueçamos que esta rua um dia já se chamou Rua Sá da Bandeira, numa altura em que Angola era uma província de Portugal. Angola era uma província ultramarina. Sim, mas hoje teremos a oportunidade de falar sobre dizia o Camba de Angola que hoje o nosso passeio é na rua Sá da Bandeira. Mas quem foi de facto Sá da Bandeira? Para que a monarquia portuguesa, o governo português, o governo central, decidiu atribuir o seu nome a esta rua? Bom, o que o Camba de Angola tem a perguntar-vos é possível um regime mau ter homens bons ao seu serviço? Se tivermos em conta que o tráfico negreiro praticado pelo regime monárquico português e o regime republicano, será correto afirmarmos que todos os homens ao serviço do regime eram a favor do tráfico negreiro e da escravatura? Hoje vamos falar do homem que emprestou seu nome a esta rua
em que nos encontramos no município de Ingombota, bairro do Maculuço, Rua Comandante Cunha. O nosso homem de eleição é Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, mais conhecido pelo título Marquês de Sá da Bandeira. Marquês de Sá da Bandeira, ou Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, nasceu em Santarém, aos 26 de setembro de 1795, praticamente no último quarto do século XVIII. Sá da Bandeira era um moço fidalgo da Casa Real. Foi um político português do tempo da monarquia constitucional. Assumiu vários cargos ao longo da sua carreira, várias pastas ministeriais. Ele foi por 5 vezes presidente do Conselho de Ministros e primeiro Marquês de Sá da Bandeira. Isso em 1876. Com vocês o Camba de Angola, na rua Sá da Bandeira. Esta rua que atualmente se denomina Comandante Cunha. Como vocês veem, ela possui como perpendicular a rua em que se encontra a Igreja da Sagrada Família, e à minha esquerda podemos chegar até o Liceu Salvador Correia. Quem cá viveu já sabe que pode contactar o Camba de Angola para que passeemos em sua rua. É só seguir o protocolo que o Camba de Angola terá prazer em dar-lhe a conhecer o Camba de Angola terá prazer em trazer à sua memória, em recordar-lhe a toponímia de sua infância, o bairro onde nasceu, a rua onde você morou. O Camba de Angola mostra-lhe sim, para que você possa de facto matar as saudades da sua bela Angola, da sua saudosa Angola. Vamos continuar a falar de Sá da Bandeira, sim, quem foi, o que fez e tudo aquilo que tem a ver com a cultura de Angola. Uma coisa importante que nós não podemos nos esquecer é que o objeto principal desta nossa página é falar de história e etnografia de Angola. Mas a verdade é que a história de Angola começa a ser narrada em 1482. A partir de 1482, a partir do advento da história, aí começa o advento da história comum entre angolanos e portugueses. Notamos também que temos observado algumas construções que fogem ao padrão de construção das ruas, construções que se situam no meio de 2 vivendas e muitos proprietários acabam por construir prédios no meio de 2 vivendas, o que, para além de destoar, provoca certos problemas de caráter da questão da refrigeração, porque as casas têm que ser refrigeradas, são construídas levando em conta a posição do sol, levando em conta o vento, a circulação de ar, tudo para que haja comodidade e conforto no interior das nossas casas. Mas se tivermos a nossa casa ladeada por 2 prédios altíssimos, então isso dificulta normalmente a circulação de ar e a casa aquece mais do que o normal. É isso que um dos moradores aqui da rua Sá da Bandeira esteve a confabular comigo e a dizer que doravante eu devia mencionar isso nas minhas reportagens. É um aspecto a levar em conta. Existem muitas irregularidades, muitas obras irregulares na nossa cidade, largos que são feitos, são transformados em restaurantes, campos de prática desportiva, que são transformados em armazéns, mas isso é uma questão que ao longo
do tempo, as próprias administrações municipais terão de ver e terão de melhorar aquilo que é o seu envolvimento e as autorizações que são concedidas. Camba de Angola com vocês, naquela região, naquele espaço geográfico, naquela toponímia que um dia já se chamou de Moceque Braga. Sim, estamos naquela que é a rua Sá da Bandeira. Já se chamou Sá da Bandeira, atualmente chama-se Comandante Cunha, uma figura militar também e de proa na história moderna de Angola, na história do pós-independência. África, Europa, Ásia, América, Antártica e Oceania. Nos 4 cantos do mundo, onde quer que você esteja, há sempre um mangolé, um angolano com saudades da sua terra natal. O Camba de Angola leva Angola até si. Por intermédio de reportagens de toponímia, o Camba de Angola leva-lhe a passear pelos largos e travessas, pelas ruas e avenidas, pelas alamedas, até mesmo pelos becos mais recônditos da nossa cidade. O Camba de Angola leva-lhe a passeio. Você se encontra na Europa, você se encontra na Oceania, você se encontra na Ásia. Contacte o Camba de Angola através do e-mail fornecido pelo seu canal do YouTube ou através da página Camba de Angola no Facebook e peça um passeio. Peça para ver a rua em que viveu. Peça para o Camba mostrar o bairro em que morou. Dizia o Camba de Angola, peça os passeios, solicite os passeios e faça a sua contribuição. Faça a sua contribuição porque o Camba de Angola possui uma equipe e esta atividade jornalística é exercida a título profissional e o Camba de Angola tem encargos financeiros. Por isso é importante que você contribua para que este projeto cresça, para que este projeto se perpetue e continue a trazer alegrias a todos nós. Com vocês, o Camba de Angola, na rua Sá da Bandeira. José Mota, espero que estejas a gostar deste passeio. O Camba de Angola está muito grato pela tua contribuição, que faz uma grande diferença. E o Camba de Angola espera sinceramente que estejas a gostar. Eu sei que já não estás habituado a este calor causticante, mas José Mota é um homem forte, capaz de aguentar um passeio deste, capaz de aguentar estas altas temperaturas, porque na verdade tu és um mangolé, és um dos nossos, José Mota. Camba de Angola contigo, muito contente por fazer parte daquele que é a página ou grupo Camba de Angola. Que a memória ensina a caminhar, sem esquecer quem sofreu e quem lutou. Sá da Bandeira ajudou a mudar. Tempo para ouvirmos mais um trecho daquela que é a obra musical do nosso Camba JC. JC, dá-nos a alegria de ouvirmos a tua voz e a tua criação, por favor. Nos caminhos do tempo pesar, havia correntes no chão e no mar, homens e mulheres sem voz nem passado, feridos na alma, forçados a andar.
Mas surgiu uma ideia contra a maré, um grito de justiça, firme e profundo. Sá da Bandeira levantou sua fé contra a escravidão que envergonhava o mundo. Não foi fácil romper o silêncio antigo, nem enfrentar interesses e poder, mas a lei nasceu como um abrigo para quem só queria viver. Sá da Bandeira, nome a lembrar pela liberdade que começou a nascer. Em Angola ecoou o lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Decretos escritos com tinta e coragem, em tempos de lucro e crueldade. A abolição não foi só uma passagem, foi passo difícil rumo à dignidade. Ainda havia sombras, atrasos e dor, mas a lei dizia: basta de prender. E no futuro distante, com mais clamor, outras vozes iriam também se erguer. Sá da Bandeira, nome a lembrar pela liberdade que começou a nascer. Em Angola ecoou o lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Liberdade não nasce num só dia, nem se faz só de papel e canção, mas cada passo contra a tirania abre espaço pra nova geração, que a memória ensine a caminhar, sem esquecer quem sofreu e quem lutou. Sá da Bandeira ajudou a mudar um capítulo escuro que o tempo marcou. Hoje as vozes livres podem cantar, porque alguém um dia não se calou. Queridos cambas, conforme vocês escutaram, José Cardoso nunca nos deixa mal. A sua música tem de facto qualidade. Mais dia, menos dia, com certeza que a sua obra musical será hit nas redes musicais de Angola. É isso que nós esperamos de JC. Nada mais, nada menos. Hit nas redes musicais de Angola. O nome no Music Hall de Angola. Neste momento, nós estamos a atravessar aquilo que é a interseção da Sá da Bandeira com a General Carmona. Sim, hoje, Rua Comandante Che Guevara. Estamos na General Carmona. De passagem, para aqueles que cá viveram já sabem, se quiserem um passeio pela Rua General Carmona, podem e devem utilizar
este passeio ao Campo de Angola. O Campo de Angola, para gáudio dos seus membros, falo a. Bom, voltando à Vaca Fria, Marquês de Sá da Bandeira é um título nobiliárquico criado por Dom Luís I de Portugal, por decreto de 3 de fevereiro de 1864, em favor do general Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, primeiro barão e primeiro visconde de Sá da Bandeira, de juro e herdade. José Mota, como é que estás a ver estes passeios? Queridos Cambas, Camba de Angola de volta. Falava-vos do decreto de 1836, decreto em que o Marquês de Sá da Bandeira empenhou-se em traçar as linhas que haveriam de orientar a abolição do tráfico negreiro, o que não constitui exatamente a abolição da escravatura, mas podemos dizer que era o primeiro passo, porque uma caminhada de 1000 passos começa com um primeiro passo. Os pontos-chave que há a realçar no que concerne ao tráfico negreiro, ou a proibição do tráfico negreiro, é que o decreto visava impedir a exportação de escravos das colônias africanas como Angola para as Américas, especialmente para o Brasil, mas também, infelizmente, ainda se permitia o envio de escravos para São Tomé e Príncipe. Este decreto tinha um caráter abolicionista. É considerado um decreto abolicionista por suprimir, repito, suprimir, terminar, acabar com o tráfico. Mas muitas pessoas ainda debatem o alcance do decreto, pois o decreto, embora libertasse de escravos já existentes, ainda permitia formas de exploração. Houve resistência local, houve pessoas que se opuseram a Sá da Bandeira, como governantes de Angola e Moçambique, que consideravam este decreto inviável e recusaram-se a executá-lo, sendo que tentativas posteriores de fiscalização foram implementadas, mas com dificuldade. No que concerne ao contexto, a medida surgiu num contexto de pressão internacional, sim, principalmente da Grã-Bretanha, e a pressão também de um movimento abolicionista crescente em Portugal. Embora a abolição total da escravatura só ocorresse décadas depois, em 1869. Camba de Angola com vocês, a mostrar-vos a grandiosidade de um homem, permita-me a expressão, embora branco, embora caucasiano, preocupou-se com a abolição da escravatura, a abolição do tráfico negreiro, que era uma violação crassa dos direitos humanos. Portanto, Sá da Bandeira bateu o pé e disse: não se trata de animais, não se trata de macacos, trata-se de seres humanos que merecem e devem ser tratados como tal, com dignidade. A um homem desses, desculpem-me, não me resta nada senão tirar o chapéu. Camba de Angola, com vocês, já a beirar a rua ou o bairro do Cruzeiro, porque esta rua vem cater. Já à nossa esquerda nós estamos a 100 metros do largo do Quinaxixe, portanto vocês conseguem já perceber-se que a rua de Sá da Bandeira era longuíssima, longuíssima. Continuem a apreciar o passeio. Embora os atuais muros altos dessas casas dificultem
E nesta época de festas existe muita folia e existem muitos jovens na rua que muitas vezes se incomodam com as câmaras. Então o Camba de Angola, não obstante ser um jornalista acreditado, às vezes para confabular e acalmar os ânimos. Mas é assim, faz parte do exercício desta profissão, que em Angola, querendo ou não, envolve riscos também, riscos de ser assaltado, riscos de ser agredido, riscos de entrar em resilhas com transeuntes que fazem observações indevidas, e é este o trabalho do Camba de Angola. E assim, o Camba de Angola fecha esta primeira parte naquela que é a Rua Comandante Cunha. A rua que um dia já se chamou Rua de Sá da Bandeira. Um abraço muito grande e muito forte do Camba de Angola, e que possamos receber mais pedidos da vossa parte, que possamos de facto receber solicitações para que consigamos suportar os encargos financeiros que esta atividade envolve. Nos caminhos do tempo pesado havia correntes no chão e no mar, homens e mulheres sem voz nem passar, feridos na alma, forçados a andar. Mas surgiu uma ideia contra a maré, um grito de justiça, firme e profundo. Sá da Bandeira levantou sua fé contra a escravidão que envergonhava o mundo. Não foi fácil romper o silêncio antigo, nem enfrentar interesses e poder. Mas a lei nasceu como abrigo para quem só queria viver. Sá da Bandeira, nome a lembrar, pela liberdade que começou. JC, obrigado a você, para agradecer-te pela tua maravilhosa música. Camba de Angola, fechamos aqui mais esta sequência e queremos que você continue conosco. Não é um adeus, é um até já. Um abraço. O Camba de Angola fecha esta primeira parte na Rua de Sá da Bandeira. Foi um prazer caminhar com vocês e aguardem pela segunda parte. E o Camba de Angola deseja-vos a todos um excelente 2026, com bastante saúde, prosperidade, mas acima de tudo, união familiar e o fortalecimento dos laços de amizade com aqueles que são os nossos verdadeiros, com aqueles que são verdadeiros e verdadeiramente nossos amigos. Grande abraço. Enfrentar interesses e poder, mas a lei nasceu como abrigo para quem só queria viver. Sá da Bandeira, nome a lembrar, pela liberdade que começou a nascer. Em Angola ecoou lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Decretos escritos com tinta e coragem, em tempos de lucro e crueldade. A abolição não foi só uma passagem, foi passo difícil rumo à dignidade.
Ainda havia sombras, atrasos e dor. Conforme vocês podem observar, a Rua Sá da Bandeira possui um pavimento excelente, um tapete asfáltico excelente. Já temos os nossos funcionários públicos a procederem à limpeza das ruas. Não obstante as pessoas ainda estarem com a ressaca do final de ano, parece que as nossas trabalhadoras são incansáveis e estão a dar o seu melhor para que prevaleça a higiene e a salubridade das nossas artérias. Camba de Angola com vocês na Sá da Bandeira, naquilo que é o passeio solicitado pelo nosso Camba José Mota. Com vocês, o Camba de Angola, contente, bem disposto, porque graças a Deus o ano correu bem a nível profissional, muito embora o final do ano brindou-me com algo muito triste, que foi a morte do meu pai, mas não faz mal, ele deixou um legado, deixou-me a mim, deixou filhos lindos, netos e cumpriu o seu trabalho enquanto pai. Se alguém me perguntar, o teu pai foi um homem bom ou foi um homem mau? Eu lhes vou dizer, meu pai foi meu pai, com todos os defeitos e virtudes, foi meu pai e foi um homem bom. Foi um homem bom, sim, porque cuidou dos filhos enquanto pôde, do jeito que pôde, de acordo com a educação também que lhe foi dada e deu aquilo que foi o seu melhor. Descansa em paz, Gabriel de Souza. E, mais uma vez, reitero e agradeço todas as lindas mensagens de condolência que eu recebi da vossa parte. Foram, de facto, muito confortantes e para frente é o caminho. O Camba de Angola está com vocês, muito feliz, com muita vontade de trabalhar e de proporcionar-vos em 2026 o melhor que pode a título profissional. Camba de Angola com vocês, na rua Comandante Cunha, a rua do nosso Camba José Mota, a rua que um dia já se chamou Rua do Sá da Bandeira. Sá da Bandeira, que foi um grande homem que concebeu o decreto de 1836, um decreto que advogava o direito dos negros à liberdade, um direito que privava as pessoas gananciosas, tanto os potentados africanos como os governantes europeus e muitos outros, de praticarem o comércio de escravos. Sim, um decreto abolicionista. Levou tempo para ser aplicado na íntegra, mas o tempo chegou e a liberdade chegou e a igualdade entre os homens chegou, pelo menos no papel, e no coração também de muitos homens ela sempre existiu, a igualdade sempre existiu. E é isso que o Camba de Angola que advoga, que o Camba de Angola não olha para a cor da pele, não. O Camba de Angola olha para o coração das pessoas, para aqueles que amam Angola. Sim, é isso que interessa, o amor a Angola. Se você ama Angola, não importa se você é negro ou branco. O que importa é que nós estaremos sempre juntos nessa luta, nessa senda, nestes passeios que nos mostram a nossa realidade, a nossa beleza, a beleza da nossa terra. Porque nós angolanos também somos bonitos por dentro e por fora. Somos um povo acolhedor e pacífico. Camba de Angola a passeio. José Mota, não vamos concluir hoje todo o passeio, porque é uma rua bastante extensa. Vamos deixar uma parte para uma outra ocasião, mas com certeza faloemos e cumpriremos o nosso compromisso. Vocês sabem que muitas vezes eu digo compromisso por distração, mas é compromisso para com vocês. E aí, José Moutinho, meu Camba, aquele poema que tu fizeste para mim foi um espetáculo. Amei. Amei. Tu és um grande Camba, és uma grande pessoa. Chame, Alexandra. Boa continuação este ano. Meu amigo Lala, a partir do Canadá. Continue conosco. Rui Barqueiro, o nosso autarca. Estamos juntos.
e muitos outros. Perdoem-me aqueles que eu não me ensinar. Adelaide, Abaninha Ribeiro, Inoi Andrade, Yolanda Pugliese, meus cambas. O camba de Angola ama-vos bastante. Vocês já não são apenas meus amigos. Vocês são meus cotas, meus irmãos mais velhos. E a nossa mãe é Angola. Agora temos que ver quem é o nosso pai. Se temos uma mãe, temos também ter. Pronto. Nosso pai é Deus, a nossa mãe é Angola. Aqui nesse trecho da Sada Bandeira ficava a tabacaria Luanda, se não estou em erro, e ainda deve existir e levar o mesmo nome. Ficava uma tabacaria que se chamava Luanda, mas vamos fazer a captura dos edifícios para que vocês possam ter exatamente uma noção correta de onde nós estamos. Pesado, havia correntes no chão e no mar, homens e mulheres sem voz nem passado, feridos na alma, forçados a andar. Mas surgiu uma ideia contra a maré, um grito de justiça, firme e profundo. Sada Bandeira levantou sua fé contra a escravidão que envergonhava o mundo. Não foi fácil romper o silêncio antigo, nem enfrentar interesses e poder, mas a lei nasceu como abrigo para quem só queria viver. Sada Bandeira, nome a lembrar pela liberdade que começou a nascer em Angola. Ecoou lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Decretos escritos com tinta e coragem, em tempos de lucro e crueldade. A abolição não foi só uma passagem, foi passo difícil rumo à dignidade. Ainda havia sombras, atrasos e dor, mas a lei dizia: basta de prender. E no futuro distante, com mais clamor, outras vozes iriam também se erguer. Sada Bandeira, nome a lembrar pela liberdade que começou a nascer em Angola. Ecoou lutar pelo fim da dor, pelo direito de ser. Mesmo que a história seja lenta a mudar, a semente da justiça começou a crescer. Oh, oh. Liberdade não nasce num só dia, não se faz só de papel e canção, mas cada passo contra a tirania abre espaço pra nova geração, que a memória ensine a caminhar, sem esquecer quem sofreu e quem lutou. Sada Bandeira ajudou a mudar um capítulo escuro que o tempo marcou.
Hoje as vozes livres podem cantar.